nós vamos continuar falando hoje sobre o movimento circular uniforme, capítulo dos mais importantes da física. É isso aí, moçada. Estamos aí de novo e o assunto continua sendo movimento circular uniforme. Esse assunto tão importante, tão incidente nos vestibulares modernos. Como eu disse lá na última aula, tem caído muito no norte, no sul, no leste, no oeste do país. Então tem que estudar, é um assunto bem conceitual, bem interessante, principalmente pela sua relação com a prática. Muito bem, a definição de movimento circular uniforme, você já conhece? É todo movimento uniforme que acontece em trajetória circular, correto? Então pegue tudo que você viu de movimento uniforme e traz para cá. E acrescente-se a tudo isso o conceito de período e o conceito de frequência. Lembrar que o MCU é periódico, correto? Todos os estados se repetem periodicamente, intervalos de tempo sucessivos e iguais. É isso aí. Muito bem, a vida prática é um excelente cenário de exemplos de MCU. Se eu abro determinadas máquinas, eu vou deparar ali engrenagens, polias, e geralmente essas máquinas operando têm os pontos dessas peças executando movimento circular e uniforme. O primeiro exercício que eu preparei para vocês, aqui está no vídeo. Nós temos duas polias acopladas por uma correia, correto? A polia maior tem um raio conhecido, 20 centímetros. E a polia menor também tem um raio conhecido, 5 centímetros é o raio. Veja bem, a frequência da polia A é dada 30 rotações por minuto, 30 RPM. A polia A está acionada por um motor. Veja você, existe lá um motorzinho, está responsável pelo acionamento da polia A. A pergunta do problema, qual é a frequência da polia menor? Qual é a frequência da polia B? Muito bem, aqui vocês têm que notar um detalhe super importante. Veja bem, os pontos periféricos desse sistema, entenda, os pontos da correia e os pontos periféricos das duas engrenagens percorrem o mesmo espaço no mesmo intervalo de tempo, o mesmo deslocamento escalar ΔS para o mesmo intervalo de tempo. Ora, o que significa isso? Os pontos periféricos do meu sistema têm todos a mesma velocidade linear, correto? A mesma velocidade linear. Este é, portanto, o ponto de partida nesse nosso probleminha. Lá está, pessoal. Pontos periféricos têm o mesmo ΔS no mesmo ΔT, o que significa que a velocidade dos pontos periféricos em A é igual à velocidade dos pontos periféricos em B, correto? Mas como é que eu obtenho VA? Lembra, nossa última aula dizíamos, a velocidade linear é 2πr sobre o período, ou 2πrf, tá? Então, voltando, lá está no vídeo. 2πrbfb igual a 2πrafa. Não é isso mesmo? O 2π cancela, o RB conhecido é 5, então fica 5FB igual a 20 vezes 30. Observe bem. O que vai fornecer um FB de 120 RPM. Tá? Então a polia é pequenininha, a polia B opera girando mais vezes por minuto que a polia grande. Enquanto a grande realiza 30 rotações por minuto, a pequena, que tem raio menor, a quarta parte, dá 4 vezes mais voltas por minuto, ou seja, 5 revoluções, 5 rotações por minuto. O segundo probleminha da aula de hoje. Aliás, antes disso, vamos colocar no vídeo para você um resumo sobre isso que foi comentado. Então, lá está. Polias acopladas por correias ou girando em contato direto, né? O que acontece? Os pontos periféricos têm a mesma velocidade linear, garotinho. Não vai esquecer disso, hein? Isso é muito importante. Tá bom? E agora sim, o segundo exercício. Vamos lá. Segunda questão que eu coloco para você no ar. É um disco, 2 pontos A e B. Distância do ponto A ao centro do disco, 5 centímetros. Distância de B ao centro é maior, 20 centímetros. E o disco opera com seus pontos em MCU. A pergunta, qual é a relação entre VA e VB? A relação entre as velocidades lineares
dos pontos A e B. Tudo bem? Então vamos lá. O que tem de importante nesse problema? É o seguinte, você concorda que enquanto o disco dá uma volta completa, o ponto A dá uma volta completa e o ponto B também dá? Claro, né? Então o período de A, quer dizer, o tempo que gasta para dar uma volta, é igual ao período de B. Ora, se os pontos A e B têm períodos iguais, mesmo período, o que significa? A e B têm a mesma velocidade angular, ômega A igual a ômega B. Então essa é a condição desse problema. Os pontos pertencentes ao disco, fora do eixo, claro, têm a mesma velocidade angular, o mesmo ômega. E lá está no vídeo para você. Olha, pontos do disco, mesmo ângulo varrido no mesmo intervalo de tempo, significando ômega A igual a ômega B. Agora você lembra da aula passada, V é ômega R, correto? Portanto, ômega é V sobre R. Vamos lá no vídeo de novo. VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Portanto, VA está para 5, assim como VB está para 20. Daí eu tiro a relação de velocidades, VA está para VB, assim como 1 está para 4. O ponto A, o mais interno, tem velocidade 1/4 do ponto B, que é o mais periférico, o mais externo. Sólido em rotação em torno de um eixo. O que acontece, moçadinha? Todos os pontos em movimento têm a mesma velocidade angular ômega, a mesma velocidade angular ômega. Agora eu vou fazer para vocês uma questão super famosa que um ano sim e o outro também cai no vestibular. A famosa questão do ponteiro do relógio. Considere a seguinte questão, lá no vídeo para você. O relógio, ponteiro dos minutos se superpõe ao ponteiro das horas, meia-noite, pá, 12 badaladas, um ponteiro sobre o outro. 1h e 5 minutos, os quebradinhos, mais uma superposição. Depois, 2 horas e alguma coisa, outra superposição. A pergunta é, a partir da 0 hora, qual o intervalo de tempo transcorrido para que o ponteiro dos minutos se superponha ao ponteiro das horas pela segunda vez? Ora, pessoal, o ponteiro dos minutos vai ter que dar 2 voltas a mais que o ponteiro das horas, não é isso mesmo? Tá, ele anda o que o ponteiro das horas andou e mais 2 voltas, né? Em termos angulares. Então, aí está. No vídeo para você a condição do problema. Olha lá, o ângulo varrido pelo ponteiro dos minutos menos o ângulo varrido pelo ponteiro das horas tem que ser 2 voltas. 2 voltas na circunferência, 2 vezes 2π. Mas delta φ é ômega delta t, né? Então fica ômega delta t para os minutos menos ômega delta t para as horas igual a 2 vezes 2π. O ômega, você lembra, é 2π sobre período. Qual é o período do ponteiro dos minutos? 1 hora, né? Delta t menos 2π sobre, qual é o período do ponteiro das horas? 12 horas. Correto? Igual a 2 vezes 2π. Daí você vai tirar, cancelando 2π e tal, que delta t é 24 sobre 11 horas. Agora o charme desse problema está nessa continha. Você divide 24 por 11 e vai dar quanto? Vai dar 2,18, uma dízima periódica horas. Tá bom, você subtrai a parte inteira, então são 2 horas inteiras, e multiplica aquele quebradinho, tá, o decimal lá, por 60, né, que a hora tem 60 minutos. Então dá 2 horas inteiras, 10 minutos, vírgula, 90 minutos. Subtrai a parte inteira de minutos, 10, né? Sobra o quebradinho, multiplico por 60 de novo. Por quê? Porque minutos são 60 segundos. Então são 2 horas inteiras, 10 minutos inteiros e aproximadamente 54 segundos. Portanto, a segunda superposição acontece às 2 horas, 10 minutos e aproximadamente 54 segundos. Falou, pessoal. Grande abraço. Até a próxima vez.